Olá, bom dia Bom a dia. todos os alunos de Solução. Bom dia, Carolina. Quem mais está aqui? Bom dia para vocês. Espero que tenham feito um bom feriado. Feriado Gaudério, grande Gabriel. Bom dia, Júlia. Gabriel, já passa para nós a fita aí. Já coloquei Gabriel lá. Já atualizei lá na aula passada. Coloquei a aula de hoje, como a gente sempre faz. A gente segue aí o processo de revoltas escolares. Bom dia, João Vitor. Bom dia. Quem está dando bom dia, eu vou dando aqui. Tá? Galera, seguimos o processo de independência aí, né, aliás, as revoltas coloniais que queriam a independência de algumas regiões do Brasil, e aí a gente começa... Ô, Gabi, só puxa uma anterior, deixa eu só ver certinho, né, que a gente estava. Tá, então tá, eu tinha dito nessa aula para vocês, né, sobre o processo de... a parte das revoltas separatistas, né, as revoltas separatistas, que essa sim, né, elas queriam aí a separação com Portugal. E não esqueçam, né, gurizada, a separação da sua região, não a separação do Brasil inteiro. Isso é uma narrativa posterior, tá? Uma narrativa que veio depois, porque na época a ideia de rompimento era da região em que os envolvidos estavam aí projetando sua política, né, para romper com o pacto colonial com a metrópole portuguesa. Não se tinha uma ideia de nação brasileira. Até poderiam falar Brasil, mas não era para o Brasil inteiro. Era justamente para aquelas regiões. Então, as revoltas, não esqueçam, eram regionalizadas. Essas são as principais revoltas. Na aula passada, eu tinha dito para vocês ainda um detalhe importante, que é o fato de a grande diferença, principalmente das duas ali, as que mais caem em prova, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que é o processo, dois pontos, tá? O primeiro ponto é que a Inconfidência Mineira é a mais elitista, e a Conjuração Baiana é a mais popular. E lembra que eu disse para vocês também, se eu digo que é a mais popular ou a mais elitista, eu não estou dizendo com isso que só tem elite na Inconfidência Mineira e só tem povão na Conjuração Baiana. E aí eu já vou repetir uma coisa que eu digo, eu falei algumas vezes ao longo do ano para vocês. A história, ela é, e muita gente não gosta de história por isso, quando tem vestibular, quando tem esse processo de seleção, porque a história não é prática no sentido das ciências exatas, e 1 mais 1 é 2. A história tem relativizações, a história ela tem contextualizações. Então, nem as afirmações sempre são pautadas em ponderações, que a gente nunca pode trabalhar com o absoluto. E aí vou aproveitar esse momento para repetir aquilo. Sempre numa prova de história, evitem marcar alternativas que falem unicamente, absolutamente, né, necessariamente. Por quê? Porque isso é uma afirmação muito categórica, uma afirmação muito absoluta, e geralmente essa afirmação está incorreta, porque toda afirmação, todo o acontecimento que ele traz uma definição, que ele traz uma característica, essa definição, ela é permeada por exceções, por relativizações dentro das suas afirmações. Então isso é muito importante, porque a gente na história, né? Essas afirmações unicamente, tão somente, absolutamente, sempre foi assim, nunca foi de outro jeito. Então, procurem isso, né? Mesmo que vocês se deparem com o assunto que vocês não tenham domínio, mas procurem já eliminar as alternativas que trabalhem com esse ponto aí, certo? Fazendo isso, pode subir então, Gabriel. Eu começo aqui com a análise rápida aqui da imagem do Tiradentes, uma imagem aí produzida pelo pintor Pedro Américo, um cara que pintou muito a família real, tá? Pode ver, essa pintura é de 1893. O Tiradentes foi morto, né? Ele foi enforcado, esquartejado em 1792. E aqui um ponto importante que eu digo para vocês, muito focado para a prova de Enem. Até já apareceu uma vez, mas ela pode aparecer com outro formato. É que a imagem do Tiradentes ali, vocês podem ver, tem até aquela cruz junto ali de Cristo, ela é uma imagem produzida de uma forma a criar um símbolo messiânico para Tiradentes, ok? E essa projeção, essa imagem de 1893, vejam bem, ela já é depois da República. Quando o Tiradentes participa da revolta, da conspiração, em 1719, o Tiradentes, né, e ele e todo o grupo que acabou participando foram descobertos, foram presos. O Tiradentes sofreu a pena capital e eles não foram elevados a heróis naquele momento,
muito menos o Tiradentes. Então, aqui eu vou fazer uma reflexão com vocês sobre a questão da projeção da imagem e da narrativa, que é bem ligado às competências e habilidades da prova do Enem. Tá? Então, essa imagem foi projetada muito tempo depois, num contexto, gente, em que a República, tá? Preste atenção, num contexto em que a República ela se projeta no Brasil em 1889, mas uma república que entra sem qualquer contexto ou qualquer vínculo com a população. Não é uma república que ela entra de forma popular, é um golpe militar. E aí, quando a república ela é implementada, surgiu a necessidade de criar uma espécie de imagem simbólica para a população, para que a população se orgulhasse e tivesse algum vínculo com essa ideia de república. Porque a própria república era uma coisa estranha ao povo. Então, aí foi criado, por exemplo, entre outras coisas, a imagem de um herói que há anos atrás queria a república. Então, tu precisa de um mito fundador, de uma época, de um evento fundador. É o caso, por exemplo, ontem da Revolução Farroupilha, a Revolução Farroupilha para os gaúchos também, ou para a historiografia tradicional gaúcha, ela é uma espécie de batalha fundacional da história do Rio Grande do Sul. Então, a história do Rio Grande do Sul é marcada como símbolo com a Revolução Farroupilha. Tá? Essa Revolução Farroupilha, ela tem seus procedimentos inseridos dentro da história do Brasil naquela época, mas ela foi contada, ela foi narrada a posteriori de uma forma elevada para que gerasse um vínculo com o gaúcho, para que ele se orgulhasse de uma época e de um período e de um fato histórico que fizesse valer o orgulho que se tem de ser gaúcho. Isso acontece com todos os povos, várias nações, vários grupos ao longo da história criaram seus mitos fundacionais, suas guerras de Troia, para justificar, né, a sua comunidade, a sua nação, o seu convívio, o seu grupo social ali. E o Tiradentes ele veio fazer parte de uma narrativa republicana, porque quando o Brasil fica independente, logo a poucos anos depois do episódio da Inconfidência Mineira, o Brasil não é um país republicano. O Brasil não se transformou no país que o Tiradentes queria, nem os outros grupos queriam. Ele era um país monárquico. Então, o Tiradentes não era nem um pouco uma figura lendária, simbólica, quando o Brasil fica independente, ok? Inclusive, o Tiradentes, até vou comentar depois ali agora, né, junto com o próprio conteúdo de Confidência Mineira, o Tiradentes nem era o grande pivô dessa conspiração, ele era uma espécie de comunicador, ele incendiaria as pessoas para que as pessoas se unissem a um projeto de derrubar, eu vou explicar agora certinho, o governo português ali e tal, e ele não era nem rico, nem nada, ele era uma figura coadjuvante dentro do processo, mas ele teve uma penitência muito forte. Ele morreu, ele foi esquartejado, e isso foi utilizado depois pelos republicanos como uma espécie de via crucis. Mas o cara que morreu foi esquartejado, inclusive a própria morte dele, ela foi acompanhada, né, ela foi precedida de um ritual de penitência, enforcamento público e tal. Isso tudo gerou a possibilidade de uma narrativa de dizer, olha, um cara morreu por nós, viva o Tiradentes. E aí ele foi pintado, vocês podem ver ali, cabeludo, barbudo, obviamente para criar uma imagem messiânica, uma imagem cristã para dentro das pessoas, para dentro do imaginário popular, porque o imaginário popular brasileiro, apesar de não ter uma educação política fortalecida, e não tem até hoje, de certa forma, o Brasil sempre foi um país muito cristão, muito católico, né? Seja ou não por influência portuguesa, e foi, mas de fato é que o Brasil é um país católico, é um país cristão, né? E aí a ideia de pintar um cara que morreu, foi crucificado, né? Ele deu a vida por uma ideia, é obviamente que ele foi pintado com a ideia com a imagem cristã para que as pessoas associassem ele a um líder messiânico lá no seu subconsciente, para que as pessoas tivessem um respeito por isso e por extensão, um respeito a essa tal de república, que eles não sabiam o que era, mas tinha esse vínculo emocional cristão com aquela imagem ali. Então, a república precisava de heróis, e não tinha, porque todo o período monárquico brasileiro, que a gente vai ver daqui a pouco, é um período que português, de portugueses, não tem heróis brasileiros, o Tiradentes passa a ser um herói. E, obviamente, um herói que morreu pela República. E aí há uma reconstrução da narrativa nesse momento. Tiradentes, que é até feriado, 21 de abril, o Tiradentes ele morre pela República do Brasil. E você sabe, acabei de dizer, que não morre pela República do Brasil, ele morreu por uma república em Minas. Ele morreu por uma república na região do Sudeste, que estava envolvida com a conspiração contra o governo português.
mas mais tarde ele vai ser ressignificado como herói nacional. E, gente, preste atenção, isso acontece o tempo inteiro. Várias figuras históricas, muitas delas controversas, dependendo do contexto histórico e dependendo do momento político em que vive o país ou a sociedade, o que seja, essa figura histórica ela pode ser levada a ser glorificado ou ser destruído, depreciado, demonizado. Depende do momento histórico que a gente está. Isso acontece com várias figuras. A gente lê em retrospecto a história, busca um sujeito que naquele momento fez algo que está de acordo com aquela ideia que o momento político quer, e aí eleva essa pessoa como um grande líder, Marte e tal, para justificar um contexto histórico. Então, se a pessoa é boa ou ruim, se a pessoa ela é um líder, ela é um herói ou ela é um vilão, vai depender do contexto histórico e da narrativa em que essa pessoa é citada. Então, quando a gente estuda uma pessoa, a gente sempre é atingido por quem fala dessa pessoa. Já dizia o historiador francês Gilles Michelet, todo historiador é filho do seu tempo. Então, todo aquele que conta história, ele vai contar a história de acordo com o seu tempo e vai elencar os valores do seu tempo. Se o historiador é filho do seu tempo, que dirá os políticos, que dirá aqueles que constroem, por querer, uma narrativa, muitas vezes folclórica, né, para solidificar uma ideia para a população. Obviamente que essas narrativas políticas desses grupos que estão no poder, eles vão manusear a história de acordo com os seus interesses. E aí eu fecho dizendo, né, o que mais muda na história é o passado. A história muda o tempo inteiro. O passado está lá, não se mexe. Não, pelo contrário, o passado é o tempo todo remexido e o passado o tempo inteiro ele é revestido, ele é renovado com novas roupagens que vão ao encontro, que fiquem de acordo com o momento político. Então, tu exalta ou tu critica alguém de acordo com o momento político, com a ideologia política de quem está na situação, quem está no poder dentro de uma sociedade. Então, só para explicar para vocês que essa imagem de Tiradentes cristão, ela tem um poder muito forte simbólico político para a população de uma república nova que era totalmente antipática ao povo e que precisou de figuras e a construção de um mito fundacional que se sacrificou e morreu, e obviamente com uma característica cristã, para que as pessoas tivessem um significado subjetivo já internalizado nelas, de que, bah, que legal a república, temos um herói, temos que respeitar. Certo? Feito isso, passamos aos pontos aqui. Aí eu vou trabalhar aqui rapidinho, vocês vão ter um monte de informações, pode passar, Gabi? Vocês vão ter um monte de informações aqui, mas não se prendam a elas, tá? As informações sobre o processo de cada um dos fatos, tá? Eu sempre trabalho ali com influências, participantes, objetivos e desdobramentos. Cara, a revolta da Inconfidência Mineira, outra coisa importante aqui, tá? Inconfidência Mineira, mas pode aparecer em provas sobre conjuração mineira, pode aparecer. As duas são a mesma coisa? São. Então, eu posso marcar as duas? Sim. A único tipo de abordagem em prova, e aí isso recai mais no Enem do que na URGS, e aliás, né, gente, URGS nem está caindo mais em História do Brasil. A gente vai tocar ficha em Brasil aqui, inclusive no Revisão, já vai continuar com o Brasil, no Revisão, porque a prova do Enem, né, que vem uma revisão para o Enem, a prova do Enem, ela é muito mais focada, né, na prova desses contextos que eu estou falando no Brasil, não em fatos, mas nesses pormenores, nesses pontos políticos e ideológicos que eu estou dizendo para vocês aqui agora, tá? E eu vou sempre trabalhar esses realces assim para vocês focarem nisso aí. A Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira é o mesmo evento, mas como é que em que momento essa definição a gente tem que cuidar na hora de marcar? Só se na prova pedir, por exemplo, para vocês o significado da própria expressão, tá? Porque a prova pode aparecer. Alguns historiadores chamam de conjuração, outros de inconfidência. Aí tu tem que entender o que é isso. Inconfidência, ela vem da palavra de alguém, um grupo, ou a ideia que é não confidente. Confidente é aquela pessoa que tu confia, que é fiel a ti, que tu pode guardar segredo, que tu pode ter um vínculo de confiança. O inconfidente, ele é o traidor, é o infiel. Então, vejam bem, essa expressão inconfidência, ela já carrega consigo, né, na sua própria terminologia, uma expressão negativa. Aqueles inconfidentes, aqueles traidores.
Então, a gente já imagina que a palavra inconfidência, ou a expressão inconfidência mineira, ela é da historiografia portuguesa, porque a historiografia portuguesa, você sabe, assim que acontece a independência do Brasil, o Brasil não vira uma república, né, gente? E aí, obviamente, essas pessoas aqui não são heróis, são bandidos, são pessoas que foram derrotadas porque foram inconfidentes, foram traidores. Mas é um nome, uma narrativa, é uma nomenclatura que ela acabou, né, perdendo o sentido inicial, e hoje todo mundo fala em Confidência Mineira, mesmo que para elogiar, tá? Mas a expressão inconfidência, ela vem de traição. Logo, a expressão conjuração, ela tem outra terminologia, é a terminologia de insurreição, de conjurar, tá? De conjurar, de se opor, de se manifestar de alguma forma contra, de tentar criar uma revolta, uma insatisfação e né, um conflito, tá? Com o poder estabelecido, com alguma coisa que estabelecida, está conjurando. Então, obviamente, conjuração é uma palavra mais positiva para quem defende esse momento, para quem é simpático a essa revolta, os conjurados. Para quem é contrário a esse momento, os traidores, os inconfidentes. Então, a expressão inconfidência ou conjuração, ela só vai ser importante para vocês na prova marcarem uma ou outra se a questão abordar justamente o significado de cada uma. Então, vocês podem marcar assim, né? Sempre marcar na prova, na alternativa, inconfidência, algo que lembre traição, algo negativo, infidelidade, e conjuração, afronta, revolta, insubordinação, né? a conspiração, ou coisa assim, tá? E aí, gente, as causas aí, a gente já viu que a Inconfidência Mineira, ela está no rol das revoltas separatistas, ela está dentro do contexto de crise do absolutismo, crise do antigo sistema colonial, ela está na crise da, da, da própria ideia né, daquela sociedade com estamentos, com poder absoluto dos reis. Ela está no contexto do liberalismo, do iluminismo, e a grande influência para independência, para Inconfidência Mineira, a grande influência é a independência dos Estados Unidos da América. Outra coisa importante, vejam que a Inconfidência Mineira, ela é do ano de 1789. É muito fácil quem lê rápido acreditar numa prova que a Revolução Francesa foi influência para a Inconfidência Mineira, ou para a Conjuração Mineira, como que seja. Mas não, apesar de estar no mesmo ano, a Revolução Francesa não influenciou, ok? A Inconfidência Mineira. Até porque a Inconfidência Mineira, ela é derrubada ali por março de 1789. E a Revolução Francesa, ela vai estourar em julho, tá? Como fato mesmo, de 1789. Tá? Mas é que o ano ali confunde, né, gente? Então é uma coisa meio perigosa ali. Então, muito cuidado, porque a Revolução Francesa, apesar de coincidentemente estar no mesmo ano, ela não é uma influência da, para a Inconfidência Mineira. E as causas aí da revolta é toda uma situação que a gente viu ali, além, além do contexto internacional que já estava criando uma fraqueza, né, uma instabilidade para a metrópole portuguesa enquanto metrópole, porque a ideia de colônia e metrópole já estava caindo, já estava entrando em processo de crise, de contradição, de conflito pelo próprio processo, né? Revolução Industrial, burguesia, liberalismo, tudo isso aí já estava mostrando que ser colônia de uma metrópole é algo que já está desgastado. Independente disso, especificamente na colônia, a gente viu que da derrama, vou falar agora já. A gente viu que que em Minas ali, principalmente, na época do ouro, quanto menos se tinha ouro, mais o governo português aumentava os impostos, criava taxações e aumentava a austeridade e a opressão dentro da colônia. Isso vai gerar, obviamente, uma insatisfação. E aí o Gabriel pediu ali para falar da derrama, que foi o estopim, digamos assim. Não esqueça, né? A derrama foi criada para cobrar impostos atrasados. É uma espécie de castigo, uma espécie de punição, assim, de entrar num distrito, numa cidade que tivesse ouro e que tivesse os impostos taxados, e o quanto essa pessoa devia de ouro lá lembra daquele do quinto ou
daquela captação, aquele de 100 arroba, 15 a 100 arrobas de ouro por ano, tudo aquilo que a gente viu na aula passada, quando a colônia não tinha, naquele ano, por exemplo, naquela época, atingido o valor específico do pagamento de impostos, a coroa, então, proclamava a derrama, e ela entrava com as forças do exército, militares, e ela retirava da região tudo aquilo que era de riqueza, até que essa riqueza acabasse suprindo a devida quantia que estava devendo a região para Portugal. Então, tu tira em riqueza das pessoas aquilo que faltou em ouro. Isso foi terrível. Isso causou uma grande insatisfação e gerou a ideia de conspiração. Tá? A ideia de conspiração. E aí, gente, aqui dentro desse processo aí dos participantes, a grande maioria dos revoltosos eram da elite de Minas. Eram funcionários públicos, donos de terra, latifundiários, pessoas muito influentes ali. A maioria eram pessoas influentes. Porém, pessoas influentes que estavam devendo para a coroa portuguesa. Pessoas influentes e endividadas. E essas pessoas influentes começaram a projetar uma ideia de acabar com isso, de terem liberdade de atuar ali dentro. Sem contar que muitos eram pessoas que viajavam, eram pessoas intelectuais que saíam do país, voltavam com ideias novas, estava acontecendo na França, lá o iluminismo, né? Alguns acompanhando o processo de independência dos Estados Unidos, e eles voltam com essa ideia. E a ideia da Inconfidência Mineira, percebam, ela não foi uma revolta, ela foi uma conspiração projetada e ela não deu certo. A ideia da Inconfidência, aí tu pega aí Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, e diversos outros proeminentes políticos e militares até da elite, contando com alguns mais pobres, como é o caso do Joaquim da Silva Xavier, que é o Tiradentes, que ele era um alferes, um militar e também dentista, ok? Ele participou junto e ele era muito entusiasta desse momento. E qual era a ideia deles? A ideia deles era uma grande conspiração, porque o governo português anuncia, então, a derrama para o início entre março e abril de 1789, para chegar lá e cobrar os impostos atrasados. A ideia da conspiração era fazer o quê? Quando a derrama fosse anunciada, eles se antecipariam e tomariam, né, as armas do exército, das forças militares portuguesas, tomariam a região de Minas e deporiam o governo português aqui, instaurariam uma república aqui, proclamariam uma república aqui contra o governo português, derrubariam os soldados e proclamariam uma república, né, para se libertar. E, obviamente, para se libertar dos impostos, obviamente, para se libertar de tudo que eles deviam para a coroa portuguesa. Era uma grande conspiração, certo? E o que vai acontecer, gente? Essa conspiração acabou sendo fracassada. Por quê? Inclusive, o próprio Tiradentes, que era responsável por ir e viajar em regiões próximas, incentivar participantes a se unirem a essa ideia, foi até um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis, grande X9 da história, e falou, olha, a gente tem um processo aí de conspiração contra o governo português, tal época, né, 1739, para lá, e a gente queria que tu participasse. Até porque o Joaquim Silvério dos Reis, ele era um cara que devia também para a coroa portuguesa muito dinheiro. E o que acontece, gente? Quando chega perto do momento da derrama, tá? O Joaquim Silvério dos Reis, e não foi só ele, outras pessoas também fizeram isso, mas ele ficou muito marcado por isso, ele cagueta a revolta. Ele vai até o governo, até o governo local, né? Agora não era o Visconde de Barbacena, se não estou enganado, o governador, então, não, ali o vice-rei, ali o responsável político por Minas, ali vai até ele e fala, olha, há uma conspiração que eu também era baita X9, que eu também fazia parte, tá? Só que eu me arrependo, em nome da Rainha de Portugal, Rainha Maria I, e Paraná, eu estou aqui me entregando. E tem mais participantes que, quando a derrama chegar, eles vão dar um golpe e derrubar o governo português aqui e proclamar uma república. E os caras, e quem é que está participando? Aí o que o Joaquim faz? É a famosa delação premiada, né? Olha, se vocês me aliviar aí, eu conto quem foi. O que é o aliviar? Ele queria que o governo perdoasse os impostos dele, e ele então abriria o jogo e falaria todos que estavam envolvidos nessa tramóia aí. E acontece. E ele e outras pessoas, eles vão caguetar, né? Eles vão delatar
os companheiros. E aí percebam, gente, a primeira manifestação que assusta os conspiradores é que o governo, no primeiro momento, ele suspende a derrama. Está suspensa a derrama, que seria em abril de 1789. Os caras já ficam, what the fuck? Já tem uma coisa estranha. Por que de uma hora para outro o governo ele suspende a derrama? Isso iria mudar todo o rumo do que eles estavam projetando. Tá? Tu vai dar um golpe naquele momento, e aquele momento não vai existir. Como é que eu vou dar o golpe? Como é que vai se fazer? Então, o governo já deixa aquilo ali no ar. E logo em seguida eles começam um processo de prisão e interrogatório. Galera, se eu disse para vocês ali, naquele slide passado, que o Tiradentes ele é totalmente uma figura reconstruída como herói, tá? Para funcionar enquanto símbolo de república, por outro lado, ele tem os seus méritos. Porque de todos aqueles que estavam envolvidos, e os principais cabeças, que eram ricos ali, que eram pessoas importantes, influentes, todos ficaram com medo e, toma de brinks. Eu até discuti isso aí, mas é nada a ver. Eu não ia fazer. Desmentiram o que tinham falado e todos acusaram Tiradentes como grande líder. Ele era o mais pobre, ele era o menos influente, ele era uma figura não tão importante. Foi o Tiradentes, foi ele. Todo mundo jogou para ele. E aí entra a parte que é justo elogiar o Tiradentes, com certeza. E nessa parte não é narrativa, ele foi herói. Ele assumiu a bronca. Fui eu, sim, o líder. Que nem era. E até acredito que ele tenha sentido de orgulho disso, porque ele era entusiasmado com a ideia. E ele assumiu todos os BO, gente. Todos mentiram e jogaram tudo para ele. Ele falou, fui eu, sim. Eu sou conspirador, eu que dei ideia, para lá. Resultado, a grande maioria sofreu degredo, foi jogado uma colônia africana como castigo. Muitos voltaram depois. A maioria foi preso, solto, e poucos tiveram as penas, né, digamos, pena de morte aplicada. 11 tiveram a pena de morte aplicada, se não estou enganado. E desses 11 que tiveram a pena de morte aplicada, num processo inquisitorial, num processo de devassa, né, de todo o processo de CPI, de julgamento e para lá, que a gente pode chamar, durou aí 3 anos, de 1789 a 1792. Galera, até o último dia, dos 11 condenados, estavam marcadas, né, a data das suas execuções. No último dia, a rainha ela deu o perdão para 10 dos condenados à morte, deixou só o Tiradentes. O Tiradentes foi o único de pena capital. Tá? Por quê? Porque não era tão influente. Se acontecesse alguma coisa com ele, como aconteceu, não teria reverberação na colônia, como teria com os outros. E alguém precisava ser o boi de piranha, alguém precisava ser o bode expiatório, alguém precisava ser a estatística. E aí foi o Tiradentes. E ele passou por todo esse processo que eu falei para vocês, que a gente viu no slide passado. Ele foi condenado e em 1799 ele foi executado, enforcado, depois foi esquartejado e o seu corpo dividido e colocado em diferentes lugares nesse processo envolvendo Minas e Rio de Janeiro aí, o Tiradentes. Tá? Então foi uma revolta que ela não deu certo enquanto revolta, ela foi derrotada, mas as suas ideias permaneceram. As suas ideias continuaram, com uma ideia de república, uma ideia de independência, uma ideia de romper com um pacto colonial com o modelo metropolitano português, né, de extorquir, em plena época de iluminismo, estar dominando econômica e politicamente uma colônia. Tá? Então, foi uma revolta basicamente elitista, que queria o rompimento com Portugal, certo? Que não defendia o fim da escravidão, como eu falei para vocês, porque muitos deles eram proprietários de escravos, certo? E que acabou não dando certo. Ela acabou não funcionando em função de que foram descobertos, delatados, mas a ideia permaneceu. A mesma coisa a gente entende, pode passar, a mesma coisa a gente entende para a Conjuração Baiana. Ela tem aspectos muito parecidos com a Inconfidência Mineira. Ela acontece 9 anos depois. E essa, sim, é uma revolta, como eu falei para vocês, ela é uma revolta popular, porque nos seus quadros, aqui estão os principais líderes, alfaiates, pessoas que a gente nem sabe o nome, justamente por ser uma revolta mais popular, não tem aí figuras, digamos, proeminentes. Não que o Tiradentes tivesse, né, mas o Tiradentes tinha um requisito diferente desses caras aqui, tá? Que eram bem da população mais pobre, mestiça,
do Brasil, que, portanto, não são elevados, né, como deveriam ser, a despeito de muitos outros que são elevados como heróis no Brasil, enfim. Mas essa revolta ela foi mais popular justamente porque a grande camada era a população mais pobre. Ela também é chamada de revolta dos alfaiates, porque a maioria dos seus líderes eram alfaiates, que trabalhavam com roupas. Hoje, ser alfaiate é uma coisa chique, né, gente? Porque hoje em dia ter, né, imagina um requinte, naquela época não. Naquela época, quem usava um alfaiate era um pobre, porque os ricos, os nobres, eles compravam roupa de fora, não mandavam arrumar alfaiate, roupa, nada para lá. E, galera, essa revolta, ela acontece na Bahia, e a Bahia já vinha sofrendo processo, assim como outras regiões do Nordeste, de descaso político da coroa portuguesa. Carestia, pobreza, desigualdade. Quanto mais o clima pesava para as colônias de açúcar, para a região nordestina, mais os pobres ficavam nas mãos dos seus senhores, e quanto mais crise econômica, mais os pobres se prejudicavam ainda mais em função disso. Então, ali, o que acontece aqui no Nordeste, aqui no caso a Bahia, vem sofrendo um processo de desigualdade, de carestia, de problemas sociais sérios que vai se agudizar nessa época e vai se inflamar justamente nesse contexto que tem a ver com o que eu disse: liberalismo, iluminismo, independência, crise do antigo regime, crise do absolutismo, de toda aquela ideia de monarquia absolutista, de colônia, de metrópole. E aí, esses caras vão botar para fora seus ideais também. E repito, essa revolta, ela, apesar de ser a mais popular, contava também com expressões e com lideranças da elite. É o famoso caso do médico Cipriano Barata, um grande revolucionário brasileiro que participou de diversas revoltas. Cipriano Barata, que era médico, que se vinculou com grupos políticos aí, por exemplo, como influência, a gente tem aí da Conjuração Baiana, a gente tem como influência, por exemplo, a independência dos Estados Unidos e agora sim também a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, aqui sim, ela é uma influência também entre os revoltosos da Conjuração Baiana. E também, gente, as lojas maçônicas. As lojas maçônicas que alguns, que nem a loja do Cavaleiro da Luz, elas vêm para o Brasil, né, franceses que trazem as ideias da maçonaria. E antes de mais nada, a maçonaria ela é cheia de mito, cheia de lenda e tal, mas a maçonaria, as lojas maçônicas eram grupos, por mais que tivesse esses rituais, e tem, né, religiosos e para lá, a maçonaria, antes de mais nada, ela tinha um impacto político na época, porque ela eram lojas, eram reuniões para se discutir política e mudanças políticas, numa época que não se tinha liberdade para debater política em bar, né, abertamente, em praça pública. Então, as lojas maçônicas eram redutos de influência, discussão política. E muitos republicanos, muitos, né, progressistas. E essas lojas maçônicas se inseriram no Brasil também, e ali se discutia essas políticas de independência, de república e para lá. Então, a maçonaria, as lojas maçônicas também foram um motor de influência para esse processo de conjuração. E também uma conspiração, gente, uma conspiração que acabou fracassando. Acabou fracassando da mesma forma que acabou fracassando a conjuração, a Inconfidência Mineira. E essa aqui tinha como objetivo o rompimento da região com Portugal, a República na Bahia mesmo, tá, galera? E não esqueçam, bem mais igualitária, bem mais democrática no sentido universal da palavra, e queriam sim o fim da escravidão. Essa queria o fim da escravidão como agenda política. Até porque muitos eram ex-escravos, muitos de forma escondida eram escravos que estavam no meio disso aí também, e eles queriam a libertação da escravidão, queriam acabar com isso. Então era bem mais radical, bem mais ortodoxo não, mas bem mais radical do que a Inconfidência Mineira, tá? E ela acaba também sofrendo um processo parecido de montagem e desmontagem antes mesmo de acontecer. Porque em agosto de 1798, alguns líderes dessa revolta começaram a distribuir panfletos dizendo que ia chegar o grande dia, que o governo ia ser derrubado, que ia se implementar uma república ali, para lá. E esses, obviamente, quase um suicídio político, esses cartazes, esses panfletos, eles foram descobertos pelo governo local, e os caras foram para interrogatório, os caras foram presos e interrogados. E diferentemente do que aconteceu na Inconfidência Mineira, tá? Aqui a grande maioria foi executada, forcada, alguns esquartejados, a grande maioria das lideranças, todos que estão aqui nessas imagens foram executados. E os líderes políticos mais influentes, a elite,
foi presa e depois perdoada. Tá? Então, percebam como já havia aí um tratamento diferente nessa época, tá? Para os crimes ou para as transgressões que eram feitas. E essas diferenças, né, de punições, elas estavam diretamente vinculadas à posição social que a pessoa tinha. Portanto, a Conjuração Baiana, um movimento extremamente rebelde, extremamente revolucionário, extremamente forte, ele é pouco estudado, né? Ele é pouco trabalhado na história do Brasil. E hoje, obviamente, se trabalha mais ele. Mas vejam bem, se trabalha mais ele, mas até muito pouco tempo atrás, historiograficamente falando, foi meio que escanteado por uma historiografia tradicional, que a gente sabe, que acaba, né, elevando certos políticos, certas situações e escamoteando outros. Mas é meio que uma injustiça, porque foi uma revolta genuína, uma revolta realmente revolucionária e que acabou sendo detonada. Mas, da mesma forma que a Inconfidência Mineira deixou ideias, ela também vai, apesar de ter sido derrubada, né, na sua origem, as ideias permaneceram. Então, quando acontece o processo de independência, galera, tudo isso aí influenciou o processo de independência. Tudo isso aí fez parte, tá, para esquentar o caldeirão para que no ano de 1822 acontecesse a ruptura com Portugal. Isso já vinha se inflamando dentro da colônia. E tinha esquecido de falar uma coisa aqui, vou retomar. Outra influência importante também nessa conjuração baiana é o chamado processo do haitianismo. O que é o haitianismo? O haitianismo está ligado à revolta no Haiti de escravos, na colônia francesa do Haiti, que tomaram o poder, né, lá na região da América Central, no Haiti, e criaram uma espécie de república negra lá, inclusive de morte aos brancos e para lá. E esse haitianismo, essa ideia, ela também influencia muitos revoltosos aqui. Porque, e vejam bem, a palavra haitianismo, ela vai perpassar vários momentos da história brasileira, principalmente ligado a revoltas populares. Por quê? Porque o haitianismo, apesar do nome remeter a uma situação específica na história, a palavra haitianismo vira uma ideia, uma ideologia que marca que onde houver um escravo negro, há de ter uma guerra de libertação contra a opressão branca. E em vários momentos no Brasil, a ideia do haitianismo ela foi extremamente violenta, radical. É o caso da revolta dos malês na Bahia, por exemplo, em 1835, pouco depois, que pregavam um domínio totalmente negro na Bahia e morte aos brancos. Então, vejam bem, o haitianismo é uma influência também específica na questão racial e na luta racial brasileira, que tem respingos, do que aconteceu no Haiti. Então, o haitianismo ele perpassa esse processo também em outros do Brasil, que independente da situação política, independente da situação social, independente de ser colônia, ser metrópole, independente de tudo que está acontecendo, há uma luta que ela acontece em paralelo, que é a luta dos negros se libertarem. E ela perpassa qualquer situação contextual. Ela é um movimento mais amplo. Não que seja um movimento mais amplo, mas ela é uma ideia que ela acontece independente da situação política. Tanto é que a gente vai ver ideias do haitianismo em outros momentos diferentes desse. Mas a ideia da libertação do negro, da revolta do negro contra a escravidão, contra tudo que aconteceu, né, com seus antepassados, com a história dos africanos, dos negros no Brasil, elas vão ser rememoradas e vão ser bandeira em muitos processos históricos com o nome de haitianismo, certo? Então, muito cuidado com isso. Inclusive, das revoltas para o Enem, por exemplo, a Conjuração Baiana, ela é a mais potencial sempre aparecer em prova, porque ela tem esses elementos muito importantes sociais aí de luta e que vão ao encontro, que eu disse para vocês, das diretrizes, tá? das competências e habilidades à prova do Enem. Mas, de certa forma, também uma conspiração abatida, uma conspiração derrotada no seu momento de acontecimento, mas que, obviamente, vai gerar consequências de insatisfação que vão culminar em 1822. E, para fechar aí, nós temos a última a revolta colonial, né, de proeminência. Ela já acontece num momento político brasileiro diferente.
apesar do Brasil ainda ser uma colônia, essa revolta, a Revolução Pernambucana, ela acontece já no período joanino, onde Dom João, né, o príncipe regente, depois rei de Portugal, está no Brasil. Tá? Então, a grande diferença dessa revolta com as outras uma logística geográfica e política, onde a gente tem que pensar que a metrópole está aqui dentro agora. Porque, apesar de Portugal ser ainda a metrópole portuguesa, a família real de Portugal está governando a partir do Brasil. Então, a lógica é diferente. Agora, a metrópole está aqui. E o mais importante, tá, que a gente vai ver aqui, qual é a ideia dessa Revolução Pernambucana? A gente já viu, o Nordeste já está há tempos, né, gurizada, com processo de empobrecimento, de pauperização, de carestia, de descaso, e muitas regiões ficam nessa tensão e obviamente, nessa manifestação sempre proeminente de algum conflito que pode estourar. Então, independente de qualquer motivo político específico, tudo no Nordeste tem mais força, pela questão popular, pela questão social. Então, a revolta pernambucana, a Revolução Pernambucana, ela engloba elite e povo. Ela é tanto popular quanto elitista. Ela tem fatias importantes dos dois setores aí. Inclusive, essa revolta também é chamada de revolta dos padres, porque muitos padres liberais, iluministas e tal, sim, surgiam contra, né, Portugal. Você imagina como estava conservador o Brasil, que até os padres faziam revoluções, né? Tá, gente? E o que vai acontecer? Essa revolta, a Revolução Pernambucana também regionalizada, não esqueçam disso, também queria uma república para a região ali. A Revolução Pernambucana, ela faz o quê? A Revolução Pernambucana, gente, ela tem a ideia ela surge basicamente, além de tudo, esse contexto que o Nordeste já vivia, o estopim para ela vai ser o seguinte, isso a gente vai ver daqui a pouco. Quando a família real chega no Brasil, a família real ela traz em torno de 15 mil nobres para chancelarem, darem, né, digamos assim, consistência ao rei que vem para cá. E 15 mil nobres, gente, é grana, velho. Como é que tu vai sustentar 15 mil nobres que não fazem merda nenhuma? Qual é o trabalho que faz um nobre? Ele é nobre. Ele vive da nobreza, da renda, da terra. E aí o que acontece? Obviamente, sustentar mais 15 mil pessoas de uma estirpe alta, de um consumo alto, de uma nobreza portuguesa, isso precisaria de arrecadação, receita. E aí o que acontece? Para aumentar a receita, para aumentar a arrecadação no Brasil para essa nobreza que vem para cá, tem que aumentar os impostos. E aí o Nordeste fica putaço, a região de Pernambuco fica putaço com um aumento de impostos para sustentar um bando de parasita português que vem explorar o Brasil. E aí história revolta. A história revolta. E pelo menos essa conseguiu, no primeiro momento, declarar a sua independência ali, por algum tempo em Portugal, alguns meses, mas depois foi derrotada também. Essa revolta também foi derrotada, assim como as outras, entende? Mas ela, e veja bem, é Pernambuco, né? Ela já alimenta ainda mais aquilo que a gente tinha visto lá, comentei com vocês na aula passada, na Guerra dos Mascates, de Olinda contra Recife, também em Pernambuco, que é o sentimento do antilusitanismo. Né? Tudo é culpa dos portugueses. Então, no Nordeste, principalmente em Pernambuco, vai cada vez mais aumentar um sentimento antiluso, antilusitano, antiportuguês, por entender que o grande problema, o grande câncer do Brasil, das regiões brasileiras, e principalmente as regiões mais pobres, é essa coisa escrota que é o domínio português. Só um pouquinho, tá um cheiro de queimado. Estou pegando fogo na minha casa. Tá rolando. Sei lá. Eu tô aqui com você, quando eu começa. O Marcito não vai poder mais dar mais aula, o Guilherme, porque o Marcito já era, ele se queimou lá em Viamão, literalmente. Mas voltando, não sei se os vizinhos são queimados. Enfim, a revolta, então, a Revolução Pernambucana, ela está no rol das outras, tá? Dos contextos históricos, das características. Ela não tem como bandeira, ela não está na agenda política dela
a ideia de fim da escravidão também. Ela não é abolicionista por excelência, apesar de terem grupos que defendiam, mas no panorama geral, ela não é uma revolta que se intitula abolicionista. A única revolta que se intitula abolicionista é a Conjuração Baiana. E o grande diferencial dessa, que vocês têm que cuidar, essa revolta aqui, gente, é o quê? Que ela já acontece num contexto de período joanino, onde a metrópole está inserida no Brasil e que ela se insufla, ela tem seu estopim quando acontece a chegada da família real e o aumento de impostos para sustentar uma nobreza. Isso para eles era o fim. Tá? Então, nós temos 3 revoltas importantes que tentam rompimento e que mostram as fraquezas, as contradições e já, né, o fim de uma situação colonial. Portugal no Brasil estava chegando ao fim. Mais cedo ou mais tarde estaria chegando ao fim a ideia de colônia em si. Então vejam bem, gente, essas revoltas, só para fechar essa parte, tá? Para vocês entenderem de uma forma mais sociológica mesmo, não ficar decoreba. Essas revoltas, elas em si, naquele momento, elas foram derrotadas, tá? Mas as suas ideias permaneceram por quê? Porque todas essas revoltas, elas acontecem, gente, e elas ganham força e visibilidade porque elas já acontecem num contexto em que o sistema colonial está se acabando. A ideia mercantilista, colonialista, absolutista, vocês sabem, já está enfraquecida com a ideia de liberalismo, do capitalismo surgindo, crescendo, o iluminismo, as liberdades individuais, as liberdades políticas, todo aquele ideário iluminista liberal burguês está tomando conta do universo ocidental, da Europa, e obviamente que a América, tudo que acontece na Europa respinga na América, porque a América, como a gente conhece, pós 1500, pós ali 1492, com os espanhóis aqui na América Latina, a América é um produto, né, de certa forma, da Europa. Então, essas revoltas, elas acontecem para mostrar cada vez mais a fraqueza que é o sistema colonial ou uma relação de pacto colonial, colônia e metrópole. Então, mesmo que elas sejam derrotadas, o fim de Portugal no Brasil era aparente. Ele era previsível, ele era fato que ele iria acontecer, mais cedo ou mais tarde. E acaba acontecendo em 1822. Pode passar? E aí entra o processo de independência. Tá, gente? O processo de independência que eu marquei ali para vocês, entre 1808 e 1822. Tá? Isso não quer dizer que tudo aquilo que a gente viu ali, as revoltas coloniais separatistas, a Inconfidência Mineira, a Baiana, a Revolução Pernambucana, não fizessem parte desse processo. Elas, obviamente, alimentaram tudo que vai acontecer. Porém, o que eu vou colocar para vocês aqui agora, a partir de 1808, é o processo, galera, que gera uma aceleração. Ele vai acelerar o processo de independência. Então, a partir de 1808, fatos ligando Portugal e Brasil vão acelerar algo que seria inevitável, foi inevitável, a independência, mas a partir de 1808 acontecem alguns fatos que vão acelerar o processo de independência no Brasil. Tá? Por isso, um capítulo chamado Processo de Independência. E esse capítulo chamado Processo de Independência é dividido em 2 partes. Primeiro, o período joanino, de 1808 a 1821, e depois o curto período chamado período regencial de Dom Pedro, onde o Dom Pedro, filho de Dom João, vira regente do Brasil, de 1821 até 1822. Em 1822, ele vai proclamar a independência e vai virar rei do Brasil, tornando-se Dom Pedro I. Mas antes disso, o Dom Pedro é só Dom Pedro, sem ter número nenhum, Dom Pedro, regente do Brasil. Então, primeira fase, período joanino, de 1808 a 1821. Segunda fase desse processo de independência, regência de Dom Pedro, de 1821 a 1822. Porém, vamos aos fatos aqui. O que vai acontecer em 1808 que vai mudar toda a história? Como vocês sabem, a gente viu em história geral que na Europa, nesse contexto, nós temos 2 nações que estão aí disputando o poder. A hegemônica Inglaterra, né, a mãe da Revolução Industrial, toda poderosa, começa a enfrentar a força crescente da França, com Napoleão Bonaparte. Uma França que vem da Revolução Francesa, burguesa, que quer, obviamente, é um mercado competidor com a Inglaterra. O Napoleão tomando poder com conquistas territoriais, militares,
o Napoleão começa a querer, obviamente, almejar superar a Inglaterra enquanto potência. E você sabe, a França não tinha condições econômicas para isso, condições industriais, tentou meio que na marra fazer isso. A gente viu também que o Napoleão, a França de Napoleão, procurou derrotar a Inglaterra numa batalha marítima, perdeu, e pós isso, Napoleão, em 1806, fez o quê? O bloqueio continental. Lembra, né? O bloqueio continental, ele era uma forma econômica, uma estratégia econômica de Napoleão ameaçar os outros países do continente, tá? Impedindo que eles fizessem comércio com a Inglaterra, para isolar a Inglaterra, que esses países comprassem só da França, fizessem contatos comerciais, industriais com a França, fazendo com que a França, obviamente, superasse a Inglaterra. E, obviamente, a gente sabe que isso não é assim, não é um decreto que vai fazer, ó, meu país tem comprado do meu país, não do outro, eu tenho que ter condições para isso. E, apesar disso, né, gente, apesar disso, o que nos interessa? Portugal, ele era parceiro da Inglaterra. Então, Portugal sofreu também as ameaças de Napoleão do tipo, olha, vocês não podem mais fazer comércio com a Inglaterra sob pena de invasão. Só que Portugal vivia uma situação difícil. Por quê? Porque Portugal devia muito para a Inglaterra, historicamente. E simplesmente não podia dizer para a Inglaterra, ó, deu, já era, não quero mais contato contigo, vou começar a negociar com Napoleão. Senão Napoleão vai invadir Portugal. E a Inglaterra já fala, tá, como assim? A Inglaterra tem diplomatas, tem militares, tem pessoas que estão em Portugal ali ajudando a política portuguesa. E a Inglaterra fala, tudo bem, tu quer ficar com Portugal? Tu quer ficar com Napoleão? Beleza. Beleza. Se tu ficar com ele, ele não vai te invadir, mas pensa bem que a Inglaterra pode invadir a tua colônia, o Brasil. O que era pior para Portugal, né? Perder para Portugal, perder o Brasil, que era a colônia fonte de renda naquele momento, praticamente fonte de renda total de Portugal era o Brasil. Portugal estava mal das pernas. Aquele Portugal que a gente viu na época do descobrimento já era outro. Agora, bem mais pobre, que dependia muito das relações, né, ainda que fracas já, as relações com a colônia portuguesa. Então, Portugal não podia simplesmente, tipo, ó, deu a Inglaterra, e também não podia chegar ao Napoleão, né? E aí acontece um acordo secreto com a Inglaterra, que foi o seguinte: Lord Strangford, grande diplomata né? Portugal com mulher amante. É mais ou menos isso. E o que vai acontecer? Aí há um acordo, tá? Digamos, um acordo secreto, tácito entre Portugal e Inglaterra. Fala o seguinte, Dom João disse a Inglaterra para Portugal, para Dom João, porque quem era a rainha de Portugal era a Maria I, ela já estava louca, né? Chamada Maria Louca, ela pirou, então ela não conseguia governar mais, ela era fora da casa, tá? E aí quem governava enquanto regente era o seu filho, o Dom João, tá? O Dom João. E o que acontece? Aí a Inglaterra propôs assim, fazem o seguinte, peguem a família real, peguem parte da nobreza, peguem o tesouro da coroa portuguesa, peguem livros, peguem a estrutura que vocês precisam e transfiram a corte portuguesa para o Brasil. E a Inglaterra vai com vocês, vai levar navios escoltando vocês, né, apoiando essa transferência para o Brasil contra os ataques possíveis da França de Napoleão. E aí Portugal aceitou, que é o período da chamada fuga da família real. Tem gente que fala, eu falei agora, transferência, é fuga. Eles fugiram. No novembro de 1807, a família real simplesmente, numa madrugada, a gente pegou lá, botou a nobreza no barco, as pessoas, todo mundo lá, e se largou para o Brasil na cara dura. Teve gente do povo que saiu correndo atrás, nadando. Porra, o que vai acontecer aqui? O rei está indo embora, a família real está indo embora. Para lá. E a família real literalmente fugiu para o Brasil. Fugiu para o Brasil escoltado pela Inglaterra. E, obviamente, fugiu do Brasil. Obviamente, aí ela rompe com a ideia do bloqueio continental e as forças do general Junot, de Napoleão Bonaparte, invadem Portugal e vão começar um conflito lá que vai durar anos. Tá? Uma fofoca para vocês à parte. Historiadores, cientistas políticos, pessoas estudiosas dessa área dizem se o Dom João e as tropas portuguesas tivessem resistido, as forças napoleônicas que entraram em Portugal não iam vencer. Eles iam tomar um pau. Se eles tivessem essa noção, não teria feito isso. Mas foi para o Brasil, chegando aqui em 1808, inaugurando o período joanino. É aí que tudo começa, é aí que tudo se acelera no Brasil. Quando a família real foge para cá, escoltada pela Inglaterra, obviamente, né, gente?
Por que o nome joanino? Porque foi o período em que Dom João, né, joanino vem de Dom João governou o Brasil aqui, tá? Como, obviamente, colônia de Portugal. E o que vai acontecer? Quando a família real chega no Brasil, tudo muda. Tudo muda e o processo de independência se acelera. Vamos aos fatos. Aqui eu botei em vermelho, tá, gente? A principal medida e a principal mudança que vai ter desdobramentos definitivos para a história do Brasil. Em 1808, a família real chega primeiro na Bahia e depois vai para o Rio de Janeiro, tá? Mas aqui mesmo na Bahia, em janeiro, o Dom João, príncipe regente, declara abertura dos portos às nações amigas. Na prática, é o quê? Abertura dos portos, gente. Na prática, é o fim do pacto colonial. E vejam bem, do ponto de vista econômico, a colônia só era colônia e só fazia sentido ser colônia por causa do pacto colonial, que é aquela exclusividade. No momento em que tu não tem mais pacto colonial, tu não é mais uma colônia, tecnicamente falando, porque tu pode fazer comércio. Os teus portos estão abertos para as nações amigas. E a principal nação amiga quem era? Obviamente, a Inglaterra. Então, vejam bem, do ponto de vista econômico, a ruptura com Portugal foi em 1808. Do ponto de vista econômico, a grande ruptura, a independência, foi em 1808, com a abertura dos portos, porque elas vão, e isso vai mudar tudo na história do país nesse momento. E por que acontece a abertura dos portos? Em primeiro lugar, porque a Inglaterra não ia trabalhar de graça. A Inglaterra já estava nesse processo, obviamente apoiou a fuga de Portugal, ela ia cobrar por isso. E, obviamente, a cobrança era abrir os portos. Então, as nações amigas, basicamente a Inglaterra, vai ter acesso agora ao mercado consumidor colonial brasileiro. Então, isso para a Inglaterra é muito bom. Tá? E também, obviamente, abrir os portos, porque se a família real está aqui, se a política portuguesa está sendo dominada aqui, óbvio que o rei não vai manter vínculo econômico só com Portugal, ele precisa abrir o seu comércio, ele precisa sustentar a sua nobreza, ele precisa viver de uma forma em que, pelo menos no Rio de Janeiro, onde estivesse a família real, se parecesse com a metrópole portuguesa. Então, obviamente, que a abertura dos portos foi uma realidade que importou tanto para a Inglaterra, que cobrou o preço para ter ajudado o Brasil, quanto para a família real, que estava aqui e teria uma carga agora de consumo de gastos muito maior. Então, a abertura dos portos foi uma realidade e isso afetou, obviamente, economicamente, a relação de Brasil com Portugal e, na prática, tecnicamente, economicamente falando, tá, gente? Economicamente falando, caps lock, economicamente falando, o Brasil não era mais, na prática, uma colônia portuguesa. E aí se seguiram outros tratados importantes, que vocês pensem, leiam aí, ó. Os tratados de 1810 com a Inglaterra, o Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Navegação e Comércio. Por ordem de importância crescente, Tratado de Aliança e Amizade. Portugal teria liberdade religiosa, desculpa, a Inglaterra teria liberdade religiosa dentro do Brasil. O Brasil é um país católico, oficialmente falando, mas o inglês aqui teria liberdade de culto, para ser protestante, para ser puritano, para ser anglicano, que seja. Tá? E também os ingleses tinham o direito de, em última instância, serem julgados só pela justiça inglesa. Eles não poderiam ser punidos aqui pela justiça brasileira ou portuguesa no Brasil. Tá? Dentro do direito tem uma coisa ligada à ideia de extraterritorialidade. Tu está no lugar, mas tu não é dominado por aquele lugar juridicamente. Então, isso era uma barbada que digamos, umas mordomias que a Inglaterra teve quando chegou no Brasil aqui e apoiou a fuga da família real. Mas o acordo mais importante, que quero que vocês saibam, é o Tratado de Navegação e Comércio. Por quê? Porque esse Tratado de Navegação e Comércio, gente, ele é uma forma cada vez mais, digamos, tipo, definitiva de mostrar que quanto mais o Brasil ficava economicamente independente e rompendo com Portugal, mais ele ficava dependente economicamente da Inglaterra. Vejamos por quê. A Inglaterra já tinha influência sobre Portugal, ela já era credora de Portugal há muitos anos, a gente já discutiu isso algumas vezes, e a transferência, a fuga da família real faz com que haja mais essa dependência. E aí o Tratado de Navegação e Comércio é o seguinte: a partir do momento que os portos estão abertos para outras potências poder comercializar com o Brasil, existem taxas de importação, taxa de troca de produtos, enfim, de comércio. E o que vai acontecer? Todos os países que querem fazer comércio com o Brasil agora, vão poder fazer comércio, poder entrar nos portos brasileiros,
mas com uma taxa de 24% de juros de importação. Então, trouxe um produto, vai ser acrescido 24%. Se fosse um produto português, a metrópole, essa taxa cairia para 16%. Obviamente, é a metrópole, né? Então a taxa é menor. Mas, acreditem, se fosse a Inglaterra, a taxa era 15%. Mais vantajosa ainda do que foi para Portugal. Então, a Inglaterra pode trazer os seus produtos para cá por apenas uma taxa de 15%, gente. É absurdamente favorável para a Inglaterra isso. Por quê? Imagine, a mesma coisa que eu falei com vocês lá na aula de mineração. A Inglaterra já tinha uma produção industrial extremamente desenvolvida. Top. E o Brasil, Portugal, não. Então, tu imagina, tu conseguir fazer com que a Inglaterra traga produtos para cá, livres, e com uma taxa irrisória de 15%, qualquer tentativa de indústria no Brasil ia se atrasar. E pior que teve. Teve ali o alvará de liberação industrial criada pelo Dom João em 1808, que, na verdade, não adiantou. O que adianta ter indústria no Brasil? Pô, pode ter indústria. Como é que tu vai competir com um produto inglês, que tem uma taxa irrisória de 15%? Então, vejam, o fato da família real ter fugido para cá, fugido de Napoleão, causa o processo gradual de independência com Portugal, mas um processo gradual de dependência econômica com a Inglaterra. Produtos ingleses estouravam aqui no Brasil. Rio de Janeiro, as pessoas usavam como se estivesse na Europa, queriam comprar produtos ingleses, imagina. Então, essa é a abertura dos portos em 1808, tá? E os tratados de 1810, principalmente o de navegação e comércio feito em Inglaterra, foram os mais importantes para essa história de processo de independência do Brasil com Portugal. Então, essa parte aqui da aula é a mais importante do chamado período joanino. Tá? E aí tem, obviamente, os desdobramentos que vão vir como consequência, que não são tão importantes como esse. Esse quadro, sim, esse aqui é o mais importante, tá? Essas duas datas que eu dei para vocês aqui, 1808 e 1810, porque vai já trazer mudanças que vão ser visíveis, né, durante todo o processo da independência e do próprio Brasil independente monárquico já. Tá? Gabi, pode passar mais um? E aí, gente, a gente vai ter, obviamente, a chamada interiorização da metrópole. Né? O que é a metrópole é interiorizada. A metrópole, ela entra no Brasil. Se antes a metrópole estava lá em Portugal, agora a metrópole está meio maconhada, meio chapado de pensar isso, né? Mas a metrópole agora mora no Brasil. Então, ao mesmo tempo, o Brasil é colônia, o Brasil é metrópole, ao mesmo tempo, Portugal é metrópole, mas também, de certa forma, é colônia, porque a família real está aqui. Entende? Nunca antes na história um rei tinha pisado numa colônia, tá? Na época colonial. E a família real vem morar aqui. E aí as mudanças são várias. Por exemplo, aí eu dei para vocês ali, ó, criação do Banco do Brasil em 1808, que depois faliu, foi recriado no segundo reinado, o Jardim Botânico, a Real Biblioteca, com livros. Hoje a Biblioteca Nacional, que até há pouco tempo atrás tinha uma revista, que ó, ela não existe mais, a revista que eu assinava, a revista de história da Biblioteca Nacional. Tá? O Brasil ficou dependente economicamente da Inglaterra. Tá? Dependente economicamente da Inglaterra, ali, com seus juros, com suas taxas, com a sua dependência criada pelo próprio rei de Portugal quando chegou aqui. Fora que Portugal já tinha dívidas, né? Quando vem para cá, traz para cá a dependência econômica com a Inglaterra. Tá? Eu vou voltar a falar disso. As faculdades começam a surgir, faculdade de medicina, primeiro na Bahia, tá? Depois no Rio de Janeiro. Tá? Veja bem, não tinha universidade no Brasil. Só vai ter universidade no Brasil com a família real aqui. Então, há um processo de modernização aqui da colônia, porque ela tem que ficar com uma cara de metrópole, porque a família real está aqui. Tá? E aí um dado importante, gente, um dado importante. Em 1815, o Brasil, olha só essa palavra, em 1815, o Brasil é elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Reino Unido a Portugal e Algarves. O que é isso, Marcelo? O que é essa elevação de Reino Unido a Portugal e Algarves? Bom, a partir de 1815, o Brasil não era, tecnicamente, formalmente, chamado de colônia. Apesar de ainda ser, porque ainda dependia de Portugal, né? O Brasil ainda não era livre, mas não era na forma jurídica, ele não era chamado mais de colônia, agora ele é Reino Unido. O Brasil é o Reino Unido de Portugal e Algarves. Explica melhor, Marcito. Vou explicar para vocês entenderem qual é o sentido disso. Por que o WTF o Brasil foi elevado a Reino Unido? Gente, essa época de 1815 está acontecendo o quê?
Está acontecendo o processo de fim da era napoleônica, a gente estudou, e também o processo lá do chamado Congresso de Viena, da Santa Aliança, aquele processo reacionário. Vocês lembram, né? O processo do Congresso de Viena e da Santa Aliança. Retomar a situação política da Europa antes do Napoleão, antes da Revolução Francesa. Voltar o poder aos absolutismos, os antigos impérios, devolver o poder aos monarcas e tal. E aí a Santa Aliança, aquele braço armado, né, militar do Congresso de Viena, que apoiaria a restauração desses reis, o domínio desses reis, contra as ideias liberais da Revolução Francesa, a Santa Aliança, ela tinha um critério, e o Congresso de Viena também. Os reis, os monarcas absolutistas e tal, seriam protegidos, desde que estivessem governando os seus países, e se estivessem nos seus reinos. O rei tem que estar no seu reino. E agora, João? O Dom João está onde? O Dom João, que defendia o Congresso de Viena, que não era liberal, o Dom João, ele está no Brasil. E como é que vai ser protegido pela Santa Aliança? Como é que vai ser protegido pelo Congresso de Viena contra uma revolta se ele está aqui no Brasil? Vai voltar? Aí o Dom João dá uma de malandro. O que ele faz? Ele, ao invés de voltar para Portugal, tal, tá aqui, o Dom João eleva o Brasil ao nome de reino. Ele vai dizer, não, mas o Brasil, eu estou no meu reino. É que é uma tríplice coroa, é uma coroa que tem Brasil, Portugal, Algarves, que era... Algarves é um reino do sul de Portugal, que na prática é Portugal. Para Portugal, Algarves e o Brasil. Só tem um oceano Atlântico de diferença, mas tudo bem. Então, ou seja, estando no Brasil, automaticamente estou em Portugal também, porque é parte do mesmo reino. Então, foi uma estratégia política ali do Dom João de garantir o seu poder, o seu apoio da Santa Aliança, sem precisar retornar a Portugal, elevando o Brasil a reino. Então, ou seja, estou no Brasil, mas é o mesmo reino. Tá? Aí o Brasil virou um reino aí, mas ainda não era independente, ainda não era um país soberano, era dependente de Portugal na condição de reino. Tá? Então, chama atenção para esse detalhe, por que o Brasil teve essa nomenclatura, por que foi levado ao Reino Unido aí. Bom, gente, na política externa brasileira, a gente tem, por exemplo, duas invasões, duas políticas que a gente pode chamar de políticas imperialistas, intervencionistas do Dom João aqui, que é a invasão da Guiana Francesa ao norte e a invasão da Banda Oriental. Essas duas têm muito a ver com a política do Napoleão, porque no momento em que o Napoleão invade o Brasil, as tropas napoleônicas invadem Portugal, uma espécie de resposta que o Dom João aqui no Brasil vai dar é invadir a Guiana e ocupar militarmente a Guiana Francesa, como uma espécie de vingança ou desforra ao que tinha feito a França de Napoleão. Certo? Me invadiu, então vou invadir também a Guiana aqui. E não é só por isso. Também é para uma espécie de, mais ao norte do Brasil, uma ocupação militar de uma espécie de salvaguarda, de proteção, caso houvesse também uma tentativa das tropas napoleônicas de invadir o próprio Brasil. Então, um fortalecimento ali. Tu ocupa a Guiana Francesa, né, como um desfoque, como vingança, e também ocupa estrategicamente para um eventual e possível, sei lá, ataque de tropas. Em 1807, terminou a Era Napoleônica, veio o Congresso de Viena e Parará, e aí o Brasil, né, as tropas do Dom João, né, saem a Guiana Francesa é em cima ali, cara, perto da Amapá, em cima do Brasil ali, tá? Em cima do Brasil. E o que vai acontecer? E também a invasão da Banda Oriental, tá? Que é a parte da antiga, do Reino do Prata ali e tal, que é o atual Uruguai. Até porque aquela região ali, que era dominada pela da família Bourbon, que era parente da Carlota Joaquina, a esposa do Dom João, né? Não dá tempo, né? Infelizmente, eu poderia contar para vocês mais pormenores da família real, mas não dá tempo de falar aqui. Mas a Carlota Joaquina, então, acreditando que ela era poderosa e poderia governar também o Uruguai por extensão. Governando, que não era o Uruguai o nome, era Banda Oriental, né? Era uma região ao sul aqui, né? Perto do Rio Grande do Sul, que poderia ser governada também pela família real portuguesa, até porque eram os Habsburgo lá que governavam
aqui e poderiam ocupar essa região. E a ideia era que a Carlota Joaquina fosse rainha, coisa que depois não aconteceu. Mas há uma ocupação. E, gente, essa ocupação, essa guerra aqui contra a Banda Oriental, deu certo. Tanto que a Banda Oriental foi incorporada ao Brasil, ao Império Português no Brasil aqui, com o nome de Província Cisplatina, até 1825, quando a região entra em guerra e uma guerra de independência, se tornando o atual Uruguai. Então, vejam bem, de 1816 até 1825, basicamente, o Uruguai era parte do Brasil, com o nome de Província Cisplatina. Tá? Então, essas foram as duas políticas externas, digamos assim, aparentes, assim, agressivas, da família real nesse período joanino. Bom, falamos até agora da família real, falamos até agora de tudo que mudou no Brasil com a chegada da família real, desde os fatos mais importantes que vocês têm que se focar até os não tão importantes, tá? Com desdobramentos que são consequências lógicas da família real, da chegada da família real no Brasil, o que vai acontecer com a nossa colônia. E aí vem a pergunta, né? E o que aconteceu com Portugal? É o que a gente vai ver agora. Como ficou Portugal? Pode passar, Gabriel? Como é que ficou Portugal com isso, tá? Gente, Portugal, então, como eu falei para vocês, foi invadido mesmo pelas tropas francesas. Houve um processo de luta e até mais ou menos 1811, 1812, houve a resistência portuguesa contra os franceses, que finalmente foram expulsos de Portugal. E aí Portugal expulsa os franceses e continuam quem ali em Portugal com as cortes portuguesas, o que ficou dos políticos portugueses lá? Ficou ainda os ingleses parasitando, dominando, influenciando Portugal. Então, tu tem Portugal em 1812 o quê? Um país pobre, perto do que já foi, sendo parasitado pela Inglaterra, com uma luta terrível que terminou contra a França, enquanto o seu rei está no Brasil. Então, Portugal começa a mergulhar nas ideias de ruptura também, e de liberalismo, de fazer um país não absolutista. Isso começa a se inflamar, até que em 1820, todo esse processo de insatisfação vai estourar lá em Portugal, que é a chamada Revolução Liberal do Porto, ou Revolução Constitucionalista do Porto, em 1820, que começa na cidade do Porto, uma cidade bem ligada aos burgueses, bem desenvolvida economicamente, e ela começa e ela vai logo para Lisboa, para a capital, e aí, gente, tem liberais, políticos, militares fazendo uma revolução de caráter liberal. E qual era o objetivo dessa revolução liberal? O nome já está dizendo, né? Revolução liberal. Portugal tem que ser liberal. Portugal tem que estar sintonizado com as ideias liberais e não ser um país pobre, monárquico. Inclusive, o rei está lá no Brasil, trouxa, nem daqui está. Então, a ideia é essa dos portugueses. E aí, gente, eles já criaram um projeto de constituição e convocaram cortes portuguesas, tá? Cortes portuguesas, para decidir o que seria a Constituição Liberal de Portugal. Então, todo mundo que, de certa forma, tivesse parte do reino português, incluindo políticos brasileiros, iriam na reunião das cortes, da Assembleia Geral das Cortes Extraordinárias Gerais Portuguesas, em 1821-20, para fazer o quê? Para decidir a Constituição Liberal. E entre essa política estava o quê? O fim do domínio inglês, Portugal ser um país liberal. O Dom João tinha que voltar para Portugal, essa era a característica também, voltar para Portugal, assinar a Constituição, senão não seria mais rei. Ou tu vem para cá, Dom João, ou tu não vai ser mais rei. É um ultimato. E tem um ponto importante nessa revolução, que também estava nos alicerces da Constituição que eles queriam criar, que era o seguinte. Olha que está aí em vermelho, gente. Retomada do monopólio comercial sobre o Brasil. Resumindo, trocando em miúdos, o Brasil ia voltar a ser colônia econômica de Portugal. O Brasil volta a ser colônia, volta a ter pacto colonial. Mas, Marcito, isso não é meio contraditório? Uma revolução liberal que queria um monopólio, queria pacto colonial, né? Não é meio contraditório, não é? Filosoficamente é contraditório. Dentro de princípios ideológicos do que é o liberalismo, é totalmente contraditório querer ficar dominando uma região sem dar liberdade para ela. Só que do ponto de vista prático, não é contraditório, porque eu já falei isso para vocês 2 vezes hoje ainda.
quem sustentava Portugal, basicamente, era quem? Era o Brasil. No momento em que existe a abertura dos portos, gente, no momento em que existe essa ruptura na prática, tá? Portugal não tem mais aquele monopólio de tudo que é consumido, produzido no Brasil, vem para Portugal. Portugal perde o grande fornecedor. Portugal perde a sua teta de ouro. Tá? Portugal, que era praticamente um gigolô brasileiro, gigolô do Brasil, ele perde isso aí. E aí, obviamente, fica mal das pernas. E a ideia era o quê? Portugal precisa retomar o monopólio do Brasil para poder se reerguer economicamente. Então, só que esse detalhe de Portugal voltar a dominar economicamente o Brasil, isso não caiu bem para os brasileiros aqui. Principalmente a elite brasileira, comerciante, a galera que estava feliz porque fazia comércio com a Inglaterra, com todo mundo ganhava dinheiro, e não queria mais ficar dependendo só de Portugal, você está me entendendo? Então, esse grupo brasileiro, desses políticos que foram para as cortes, eles discutiram, a gente não aceita isso. E isso incomodou, que a gente não aceita assinar a Constituição, assinar isso com Portugal, o Brasil volta a ser colônia, eles querem o quê com a gente? Não. Aí começou uma rusga. E aí Dom João ficou tretado. O que ele pensou? Tá feia a coisa. Se eu não voltar, eu não sou rei, os caras estão lá. Só que se eu voltar, velho, os caras vão fazer independência aqui. Porque ele sabe que se eu voltar, eles estão praticamente, né, porque eu tô aqui. Se eu tô aqui, então aqui eu estou dominando. Se eu voltar a Portugal, eles vão ser vistos como colônia. Inclusive, a própria ideia da Constituição da Revolução era retomada no monopólio comercial sobre o Brasil. Os caras não vão aceitar e a independência vai acontecer de qualquer jeito. O processo estava vindo. Aí que pensou Dom João? Eu perco lá, eu perco aqui, o que eu faço? Já sei. Ele tem o plano B. Ele volta para Portugal em abril de 1821, mas deixa o seu filho, Dom Pedro, no Brasil, como regente. E diz, manda uma carta, fala para o Pedro, Pedro, a independência vai acontecer, mas quando ela acontecer, que seja feita por ti, e não por qualquer aventureiro no Brasil. Ou seja, vai acontecer com Portugal uma coisa que se repete depois. Ele volta a Portugal, mas deixa o filho, ou seja, ele mantém o cordão umbilical. Eu volto para Portugal para não perder a majestade, mas deixo meu filho cuidando aqui. Então é a mesma família no poder. Essa era a ideia do Dom João, para não perder o monopólio. E se fosse acontecer independência mesmo, quem estaria à frente dela? O próprio Dom Pedro, ou seja, filho do rei. Então o Dom Pedro, mesmo fazendo parte dessa independência, ele teria vínculos e Dom João, de certa forma, não perderia influência sobre o Brasil. Essa foi a atitude do Dom João, e com isso inaugura-se o período rápido, de 1 ano e pouquinho, de período regencial de Dom Pedro no Brasil. Pode passar, Gabriel? E aí, gente, aqui, ó, rapidinho para a gente chegar nesse processo aqui. Quando Dom Pedro fica no Brasil, o bicho está pegando. O bicho está pegando total. Por quê? Né? Tanto na play que peça. A história do Brasil se repete, né? É impressionante. Galera, regência de Dom Pedro, tá? Vamos lá. Quando Dom Pedro ficou, então, tá? As forças políticas começaram a atuar aqui. Nós temos, por exemplo, 3 forças políticas no Brasil: o Partido Português, o Partido Brasileiro e o Partido Radical. Eu botei entre aspas partido porque não era um partido como a gente vê hoje, assim, com legenda, era uma agremiação. O Partido Português, tá? Obviamente feito por portugueses, militares, comerciantes. A ideia deles era o quê? A recolonização do Brasil. A ideia deles era que Dom Pedro também voltasse a Portugal, porque quando Dom João voltou, as cortes portuguesas já começaram a dizer: volta Dom Pedro, vem aqui te preparar porque um dia tu vai ser rei. E as cortes e os portugueses aqui queriam o quê? O Partido Português no Brasil, os portugueses aqui queriam que Dom Pedro voltasse, porque daí voltaria a ter monopólio. Portugal, eles teriam regalias aqui, porque não tinham mais desde que aconteceu a abertura dos portos. Esse é o Partido Português. Já o mais forte é o Partido Brasileiro, das elites rurais brasileiras que estavam felizes com o fim do Pacto Colonial, Paraná, e queriam o quê? Queriam a manutenção do Dom Pedro aqui. E eles queriam uma independência meio broxa, eles queriam uma independência conservadora. Como assim? A gente faz a ruptura com Portugal, que a gente não quer ser mais colônia, só que com o Dom Pedro, na figura do Dom Pedro, que é rei. Por quê? Porque daí a gente evita que camadas populares mais radicais participem do processo de independência. Uma independência mais acomodada com a figura do rei, ou seja, a elite tradicional rural brasileira queria uma independência sem povo, queria que o Dom Pedro ficasse aqui, rompesse com Portugal, mas mantivesse as estruturas aqui, não mudasse nada. A única coisa que mudasse é o quê?
não somos mais dependentes de Portugal. Mas nada de popular, nada de coisa radical, nada que lembre terra, reforma agrária, que lembre participação, que lembre democratização, que lembre abolição. Então, a ideia era uma independência conservadora. A independência na figura de Dom Pedro para manter as mesmas regalias, apenas o rompimento com Portugal. Não preciso dizer para vocês quem é que ganhou essa parada. E um partido radical, uma agremiação de camadas mais radicais, urbanas, que eram os radicais, que queriam independência do Brasil republicano, queriam que o Brasil fosse uma república radical para lá. E aí está o Cipriano Barato, os defensores disso também. E o Zé Bonifácio, um dos defensores lá do Partido Brasileiro, daquela independência mais branda, uma independência mais broxa, mais conservadora e sem povo. E é o que vai acontecer. Pode passar. Gabi, terminamos a aula de hoje, então, com essa última parte aqui, ó, gurizada. O cronograma de 1822, a cronologia. 9 de janeiro, 16 de fevereiro, 4 de maio, 13 de maio, 13 de junho e 7 de setembro. Tá? De 9 de janeiro acontece aquela assinatura de vários políticos querendo que o Dom Pedro ficasse no Brasil. Fica, Dom Pedro, o povo te ama. Tu nasceu aqui praticamente, tu é jovem, governa o Brasil, aqui tu vai ser Dom Pedro I, lá tu vai ser Dom Pedro IV. Quem que lembra de Dom Pedro IV? Aqui tu vai ser Dom Pedro I e para lá. Aí o Dom Pedro se envaidece e resolve ficar. E aí começa o quê, gente? Ele começa cada vez mais a criar políticas aqui, mostrando que ele está governando o Brasil e não Portugal. Era uma independência que estava já se avolumando e estava se consolidando. Enquanto isso, os portugueses mandavam o Dom Pedro voltar, ameaçavam vir aqui buscar o Dom Pedro. Isso vai criando cada vez mais uma logística de Dom Pedro ao ficar no Brasil. Ele vira defensor perpétuo do Brasil, depois convoca a Constituição para o Brasil. Ele está mostrando que quer ficar realmente vinculado ao Brasil. Tá? E aí, gente, em 7 de setembro, acontece a ruptura, o grito do Ipiranga. Acontece a famosa, né, aquela foto do Pedro Américo, que a gente vai começar a ver semana que vem ela, mas no dia 7 de setembro o Brasil politicamente rompe com Portugal, mas mantém laços terríveis ainda com as antigas regalias. O Brasil continua escravocrata, continua latifundiário, continua agroexportador, mesma coisa. Só não é mais politicamente de Portugal. E ainda muito vinculado à Inglaterra, a gente vai ver semana que vem. O Brasil rompe politicamente com Portugal em 7 de setembro, Dom Pedro é coroado no dia 1º de dezembro, e o Brasil, a partir de 1822, passa a ser um país soberano numa forma de governo monárquico hereditário. Feito, galera! Então, até semana que vem, a gente está batendo reinado em diante. Tamo junto. Deus abençoe quase todos vocês. Beijão.